Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Eu aposto que você viu a capa desse vídeo, viu o título e está aí se perguntando o que o Rafa quer dizer com libera o BH, Tite? Que ideia é essa de mudança que o treinador do Flamengo pode fazer que vai tornar o time mais equilibrado? Onde é que o Rafa quer chegar com isso? Vou contar para vocês no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Antes da gente seguir para o conteúdo, quero fazer aquele pedido clássico do like. Deixa o like aí no vídeo agora. Se você deixar para o final, você vai se esquecer e não vai fortalecer aqui o trabalho. Se inscreve também no canal se você não for inscrito, se você não for inscrita. No final desse vídeo, vou trazer uma dica para você que pensa em trabalhar com futebol, ganhar grana trabalhando com futebol. Fechado? Bom, vamos falar então sobre esse ajuste que, se o Tite fizer, ele vai encontrar um equilíbrio maior para a equipe, vai potencializar também os seus jogadores, aproveitando melhor as suas principais qualidades. Vamos para o campinho. Bom, pessoal, no empate de ontem contra o Bragantino, o Flamengo foi a campo nessa formação aqui de 4-2-3-1. Tá? Rafa, por que não é 4-4-2? Por conta do posicionamento desse cara aqui, especialmente, e mais especificamente, por conta do posicionamento do Bruno Henrique sem bola, esse cara que vocês estão vendo destacado aí, o BH27, que fez o gol de empate. Quando você tem um atacante como o BH marcando em corredor lateral, isso caracteriza que o time está jogando no 4-2-3-1 e que esse cara está fazendo um papel de ponta. Do outro lado, o Flamengo tinha um meia que fazia um papel de ponta e o De La Cruz fazia um papel de meia que marcava alinhado ao Pedro. Portanto, a estrutura que o Flamengo veio usando ao longo do ano todo, com a Arrascaeta fazendo esse papel que o De La Cruz tem feito. Então, o De La Cruz marca mais à frente, assim como faz o Arrascaeta, e o Bruno Henrique marca como um ponta na segunda linha. Por isso que o Flamengo estava jogando num 4-2-3-1. O que configuraria esse 4-4-2? Seria essa troca aqui. Muito do que o próprio Jesus fazia em 2019. O Arrascaeta muitas vezes baixava aqui na segunda linha, onde a gente está vendo aqui o De La Cruz destacado, e o Bruno Henrique ficava aqui mais liberado, junto com, naquela época, o Gabi, né? Então, para que a gente veja uma plataforma de 4-4-2, é essencial que a gente veja, em bloco médio e bloco baixo, esses meio-campistas aqui atuando nessa segunda linha. No caso aqui, Gerson e De La Cruz. Por mais que eles com bola possam até eventualmente estar abertos, como estava o Gerson ontem. Mas se você tem um atacante como o Bruno marcando como ponta, ele está jogando como ponta. Se o atacante, Bruno Henrique, está aqui marcando como um atacante, ao lado do Pedro, isso configura, de fato, uma dupla de ataque, tá? Bom, feita essa explicação, agora eu vou mostrar para vocês por que o mais interessante é ter essa configuração aqui. Vamos lá. Quando o Flamengo está entrando em último terço, quando o Flamengo está chegando próximo da baliza do adversário, muitas vezes a gente vê o Bruno Henrique bem próximo da linha de fundo. Ele termina a jogada já próximo do gol do adversário. Por quê? Porque muitas vezes ele vai se posicionar ali no segundo pau para receber esse cruzamento aqui, né? Para poder tentar essa jogada de cabeça, que é muito forte dele. Ou do Gerson de pé trocado, ou do Wesley, também ontem titular do time contra o Bragantino, que ultrapassava muito e tentava jogadas de profundidade, também para eventualmente chegar aqui no Bruno Henrique. Então a gente tem o Bruno aqui muito próximo da baliza do adversário, terminando as jogadas muito próximo da linha de fundo. Enquanto isso, o De La Cruz termina as jogadas mais recuado. Ele é um jogador que fica ali para a segunda bola, é um jogador que fica ali para finalizações de média distância. Ele não é um jogador que vai terminar as jogadas tão próximo da linha de fundo do adversário. Então, primeira situação, para você desgastar menos o Bruno Henrique, faria sentido que ele já não tivesse que recuar tanto para poder marcar. Tanto no bloco alto, que ele recua e já fica mais atrás do De La Cruz, nessa estrutura de 4-1-3-2, o De La Cruz quase não precisa se deslocar da onde normalmente ele termina as jogadas, tá? O Bruno Henrique já faz um recuo maior do que o próprio De La Cruz para compor essa linha de 3 aqui atrás do De La Cruz e do Pedro. Então, a primeira situação é essa, do bloco alto. E aí, muitas vezes, quando o adversário consegue mexer a bola rápido, consegue fazer diagonal longa, como fazia, por exemplo, o Bragantino ontem, o Bruno tem que se deslocar bastante, tem que correr para trás para poder tentar fazer dobra com o Ayrton Lucas. Na partida de ontem, o Pedro Caixinha, muito inteligentemente, se aproveitou dessa distância que fica entre Bruno Henrique e Ayrton Lucas, obrigou o Bruno a correr para trás muitas vezes, deixando o Bruno longe do gol do Bragantino e muitas vezes conseguindo deixar o Henry Mosqueira em 1 contra 1 com o Ayrton Lucas, o que acabou originando o lance do gol, porque é a partir dessa situação que o Bragantino consegue o escanteio e, por consequência, consegue o seu gol. Então, o Caixinha foi muito bem, se aproveitando desses grandes deslocamentos que o Bruno Henrique é obrigado a fazer hoje, nesse esquema que o Tite usa atualmente.
nessa função que o Tite usa para o Bruno atualmente. Então, também em bloco médio, também em bloco baixo, o Bruno tem que recuar bastante, recua mais ainda. Então, grandes deslocamentos para o Bruno, ele fica sobrecarregado, sacrificado, um jogador que já tem 33 anos e tem que percorrer grandes distâncias, tem que fazer grandes deslocamentos durante o jogo e acaba sendo sacrificado. Então, se a gente olhar para essa configuração aqui de 4-4-2, com o De La Cruz marcando nessa segunda linha de 4, mais próximo do Ayrton Lucas fazendo essas dobras, o time fica mais equilibrado. O De La Cruz tem que percorrer distâncias menores e o Bruno não fica tão sobrecarregado com distâncias mais longas, com o Bruno marcando já ao lado do Pedro. Essa não é a prática mais comum do futebol mundial hoje em dia. É muito raro se ver isso aqui. Normalmente você vê os atacantes, os dois pontas no 4-2-3-1, no 4-3-3, marcarem nessa segunda linha, e o 10, o camisa 10, esse meia que joga por trás do camisa 9, vem marcar com 9. Mas por que não pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Tentar algo diferente para potencializar características dos seus jogadores, para poder tornar o time mais equilibrado e até mais ofensivo. Por que mais ofensivo, Rafa? Porque quando o Flamengo roubar a bola, nesse bloco baixo aqui, e conseguir acionar o De La Cruz, o Bruno já está mais avançado. E aí o Flamengo consegue potencializar a sua transição ofensiva, fazendo bolas como essa aqui no Bruno. O Bruno já está mais avançado, já está mais próximo da última linha do adversário, podendo fazer com mais facilidade esse facão aqui. Então vocês viram, esse pequeno ajuste de posicionamento entre De La Cruz e Bruno Henrique pode aportar para o time do Flamengo uma melhora em diversas fases, em diversos submomentos do jogo. É um ajuste simples, não é tão complicado de fazer, e você vai ter o Bruno potencializado, o De La Cruz potencializado também, porque ele está mais recuado, vendo o jogo de frente, como ele gosta de fazer, como o seu jogo funciona melhor. Tanto é que o Flamengo faz o gol ontem, não numa transição defensiva, mas numa organização ofensiva, porque o De La Cruz e o Gerson estavam ali posicionados como dois volantes, o De La Cruz olhando o jogo de frente, o BH faz o facão, o De La Cruz faz aquele passe cavado, que ele é muito bom nesse tipo de passe. Então, ter o De La Cruz um pouquinho mais recuado pode sim potencializar o jogo do Flamengo, tanto em transição ofensiva quanto em organização ofensiva, e também vai ajudar na transição defensiva e na organização defensiva. O time fica mais equilibrado, mais bem disposto em campo, e os jogadores têm as suas principais características, as suas melhores características aproveitadas, potencializadas pelo esquema. Então, fica aqui a minha mensagem. Libera o BH, Tite. Eu disse no início do vídeo que ia falar no final do vídeo sobre uma oportunidade para você ganhar dinheiro trabalhando com futebol. Eu estou me referindo ao combo de cursos do Laboratório do Futebol, composto pelo curso Explorando o Jogo, pelo curso Edição de Vídeo e pelo curso Minha Primeira Renda com Futebol. Com esses 3 cursos juntos, você vai aprender primeiro a analisar times, jogadores e jogos de futebol com o curso Explorando o Jogo. Depois você vai aprender também a editar vídeos, transformar esse conteúdo que você vai aprender, esses conceitos teóricos, em material de vídeo, materiais atrativos, que sejam interessantes, que vão chamar a atenção do público. E com o curso Minha Primeira Renda com Futebol, você vai aprender todas as ferramentas, você vai conhecer todos os aplicativos, todos os programas, tudo que você precisa saber para poder, de fato, monetizar esse conhecimento que você vai adquirir, teórico e também prático, com edição de vídeo. Então, se você quiser trabalhar com futebol, ganhar uma grana com futebol ainda em 2024, o link está aqui na descrição. O LabFoot é parceiro do canal Falando de Tática, então se você clicar aqui no link que está na descrição, você vai adquirir esse combo com preços especiais. Então não perde tempo, clica aqui agora e garanta já o seu combo de cursos do Laboratório do Futebol. Quero agradecer mais uma vez pela audiência, pela parceria. Quero deixar aqui um forte abraço a todos, uma boa semana. Sugiro a você que vire membro do canal Falando de Tática, clica aqui em Seja Membro, você vai ter ótimos benefícios, pagando uma merrequinha por mês, é papo de centavinhos por dia. Então, clica aqui em Seja Membro, também não perde tempo, que você não vai se arrepender e vai ajudar aqui o canal a crescer. Fechado? Forte abraço, até o próximo vídeo e eu fui!